Fala meu povo, hoje quarta-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje vamos falar mais sobre o Bahia, vamos aproveitar essa pausa para trazer mais coisas sobre o clube, analisar o momento do clube também, falar sobre o trabalho do Rogério Ceni. Acho importante a gente trazer esse debate. Vamos atualizar também, né, a situação dos jogadores que estão envolvidos aí com o Bahia na janela de transferências, atualizar a situação do Flávio, que eu trouxe aqui para vocês alguns dias atrás, e também sobre o Luciano Vieto, porque muita gente me mandou mensagem lá no nosso Instagram perguntando e querendo saber mais informações. Eu vi que teve um burburinho, né, a respeito desse assunto. Eu vou trazer o que tem de verdade nessa história. Eu vi até que um jornalista, né, com bastante respaldo também trouxe essa informação, uma informação sobre ele, e obviamente respeitando todo mundo, mas vou trazer a minha apuração, o que tem de verdade nessa história. Então já deixa o teu like nesse vídeo para ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva para ajudar a gente a chegar a 5.000 inscritos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam menos de 900 pessoas para isso. Eu conto muito com o teu apoio no botão de gostei e de se inscrever também para me ajudar e ajudar consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Victor, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia, e já vamos começar esse vídeo, meu povo, pra gente não perder tempo, porque hoje, na manhã de hoje, eu fiz um post lá no nosso Instagram, né, falando um pouquinho mais sobre o trabalho do Rogério Ceni. Eu fiz um vídeo e trouxe também um dado muito interessante que eu acho a pena a gente abrir esse debate e esse assunto aqui com vocês. O Bahia é a equipe que tem a maior sequência de vencibilidade deste campeonato brasileiro, com 6 jogos, ao lado de Atlético Mineiro e Fortaleza. O Bahia que só perdeu na estreia pro Internacional, depois dali não perdeu mais no campeonato. E logo em sequência eu fiz um vídeo falando mais sobre o Rogério Ceni, porque eu acho importante a gente trazer esse debate para aqui, porque eu me peguei pensando, com todos esses números, assim, é importante essa pausa nos jogos pra gente abaixar um pouco a cabeça e ver um pouquinho mais, com mais clareza, sem tanta emoção do jogo, sem a frustração às vezes de um resultado, como foi no jogo do CRB, pra gente analisar esse trabalho do Rogério Ceni. Se a gente pegar todo o trabalho do Rogério, desde que ele assumiu o Bahia ainda no ano passado, e o Bahia de hoje, no momento atual, esse trabalho, na minha visão, merecia mais reconhecimento do que ele merece. Mas eu entendo também que ele merece muitas críticas, porque ele não conseguiu aquilo que mais simples ele poderia nos dar nesse momento, que era títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, pelas condições financeiras que o Bahia tem. No futebol, no momento que a gente está vivendo, no futebol atual, dinheiro compra resultado, dinheiro compra título. Os melhores, as equipes mais ricas do mundo sempre conquistam mais coisas. É natural, pelo investimento, pela qualidade do elenco, a inteligência também custa caro. Você ter treinadores altamente capacitados, como é o caso do Manchester City, por exemplo, com o Pep Guardiola, é caro manter ele lá. Então, no final das contas, tudo isso faz a diferença. E o Bahia, mesmo com todo o know-how, com todo o investimento, com tudo que está sendo feito, não conseguiu. Mas assim, o trabalho do Rogério, na minha opinião, ele é um pouco desvalorizado por conta disso, e eu entendo e respeito também. Até fico chateado até hoje com a perda da eliminação do CRB na Copa do Nordeste. Eu penso que o que falta para o trabalho do Rogério Ceni, para o trabalho dessa equipe, né, de forma completa, ter o devido reconhecimento, né, do que vem fazendo até aqui na temporada, é conquistando o título. E não tem jeito. No futebol é assim. Ou você conquista, ou depois você não é lembrado. O próprio Rogério Ceni só é o Rogério Ceni que a gente conhece hoje, por toda a carreira que ele teve como jogador, porque ele conseguiu vencer. E no futebol é assim, ele foi um grande vencedor, hoje é lembrado e reconhecido como o Rogério Ceni, que a gente viu, né, campeão mundial, campeão de Libertadores, campeonato brasileiro também, e é um cara acostumado a vencer, e ele sabe disso. Então, o que falta para essa equipe ter esse reconhecimento de todos esses números que consegue até aqui na temporada, é conquistando o título, o que não conseguiu no Baiano e Copa do Nordeste. A gente vai ter a Copa do Brasil, vai ter o Campeonato Brasileiro. Em teoria, a Copa do Brasil é um campeonato muito mais acessível, porque é eliminatório, a gente tem mais chances de chegar à fase final, a gente já está nas oitavas, né? Falta as quartas, semifinal, uma possível final, para a gente conseguir e, vamos dizer assim, curar, né, a ferida do torcedor depois de ter perdido os 2 títulos mais acessíveis da temporada até aqui. Se a gente olha para esse trabalho do Rogério Ceni, em termos de número, o Rogério com a equipe principal, né, tirando obviamente os jogos da equipe sub-20, ele tem 31 jogos à frente dessa equipe principal até aqui em 2024. Ele tem mais de 70% de aproveitamento. Eu não me lembro de um treinador no Bahia, estou falando aqui assim dos últimos anos, tá? Dos últimos 5, 8 anos mais ou menos. Um treinador que tenha conseguido chegar até junho com até 70% de aproveitamento. É muito difícil. A gente já teve Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e agora Campeonato Brasileiro. E o Bahia nesse momento está em segundo, né, na competição. Eu trouxe ontem para vocês aqui os dados, com mesmo os 14 pontos do líder Flamengo, vivendo um momento muito bom.
E a gente ainda tem aquela sensação, ou não tem aquela sensação de que o trabalho está sendo bem feito. O Rogério, eu não consigo ainda entender se o Rogério é unanimidade ou não entre a torcida. Eu vejo muita gente reclamando, ou muita gente esperando uma qualquer oportunidade para reclamar, para pedir a saída dele. Muita gente depois dos clássicos pediu a demissão do Rogério, e até hoje, assim, se ele vacilar, se ele fizer uma substituição errada, ou perder algum jogo, como foi na Copa do Nordeste, por exemplo, eu vi gente pedindo a saída do Rogério Ceni. Eu não concordo, eu respeito, mas eu não concordo. Eu acho que o trabalho do Bahia está sendo feito a longo prazo. Mesmo que isso não tira assim, a obrigação de vencer Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, mas o trabalho é feito a longo prazo. O trabalho que o Bahia está conseguindo fazer hoje, a gente já olha e já vê mudanças significativas no futebol, em 1 ano e meio mais ou menos de Grupo City à frente dessa equipe, e a tendência é melhorar e a tendência é crescer ainda mais. Como eu falei para vocês, são 31 jogos até aqui na temporada, 22 triunfos, se eu não me engano 5 empates e 4 derrotas. O Bahia teve as 2 derrotas para o Vitória na temporada até aqui, uma para o Internacional e a outra, se eu não me engano, para o River do Piauí. O Bahia não perdeu nada além disso até aqui na temporada. Se a gente vai para os gols sofridos, em 31 jogos, o Bahia sofreu apenas 20 gols, marcou 61 ou 62, se eu não me engano. A média é quase 2 gols por jogo. Cara, o aproveitamento ele é fantástico, e o Rogério conseguiu salvar a gente ainda no ano passado da queda para o rebaixamento, né, da Série B. Se a gente tivesse todo o aproveitamento que tivemos com o trabalho dele, a gente estaria no G10 da competição. Ele teve um aproveitamento, se não me engano, de quase 50% à frente do Bahia. Foi mais sofrido do que realmente merecia ser, né? O Bahia chegou na última rodada praticamente com a equipe, né, mais assim para ser rebaixada, mesmo a gente acreditando, mas era a equipe mais cotada para o rebaixamento, mas mesmo assim conseguiu se salvar. Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês, porque eu estou realmente muito curioso, estava refletindo sobre isso. Eu acho que o Rogério, obviamente, ele, com o passar do tempo e com as conquistas, eu acho que ele vai começar a ter mais reconhecimento do que ele está fazendo agora nesse momento, que eu consigo enxergar como um bom trabalho, apesar de ter perdido o Campeonato Baiano em Copa do Nordeste, e por isso me doer muito ainda, assim, a Copa do Nordeste, a eliminação. Eu acho que a gente merecia e poderia aquele título, mas enfim, é isso, quero saber a opinião de vocês. Bom, meu povo, agora vamos falar sobre janela de transferências, um assunto que eu gosto, mas que eu tô realmente, confesso para vocês, sem muitas expectativas. Sobre o Flávio, eu trouxe para vocês aqui há 2 dias, se eu não me engano, a minha apuração que eu fiz a respeito dele, falando sobre o desejo do atleta, né, em permanecer na Arábia, ou vir para o Bahia, mas dependendo da condição do contrato, né? Se o Bahia oferecesse um contrato longo, que desse a ele uma estabilidade, que o jogador pensa muito nisso, e que isso tudo é muito debatido dentro do staff do jogador. Eu conversei com uma pessoa que é muito próxima ao Flávio, obviamente, e ele me contou tudo isso, né? Que o jogador deseja estabilidade nesse momento, ele está vivendo o auge da carreira, então para ele não significa que voltar ao Brasil nesse momento seria o ideal, tendo em vista que ele não teria estabilidade com um contrato de 2 anos, algo próximo a isso, que foi o que o Bahia ofereceu, como trouxe o Márcio Martins, se eu não me engano, e o Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Eu já tinha trazido a apuração para vocês que o Bahia não iria fazer, assim, não é loucuras nessa janela, mas que o Bahia ia aproveitar as oportunidades de mercado, justo como o Flávio, porém o Bahia não iria entrar em leilão ou qualquer coisa do tipo. O Flávio está sendo disputado nesse momento por equipes da Arábia Saudita, a própria equipe, né, que ele disputa está tentando fazer agora um contrato definitivo com ele, o contrato de empréstimo encerrou, o contrato dele definitivo era do time da Turquia, né, do mesmo time que veio o Vitor Hugo, e está se encerrando agora, então o time da Arábia vai tentar contratar ele em definitivo. Tem outras equipes da Arábia também, pelo campeonato que ele fez, se interessando no Flávio, sondando ali a situação, o próprio Bahia aqui no Brasil, o Cruzeiro também, o Vasco da Gama, o Fluminense, todo mundo sondando ou de olho na situação para ver o desfecho dessa história. Então eu acho muito difícil a vinda do Flávio, continuo achando, trouxe isso no último vídeo, mas as informações são essas, né, do Márcio Martins e do Ulisses Gamas, que meio que confirmaram tudo aquilo que eu já tinha falado para vocês sobre a situação dele, do desejo do staff do atleta em ter um contrato mais longo. O Bahia ofereceu 2, ele quer 4 anos de contrato, tudo isso já casa muito bem com o que eu trouxe, aqui para vocês no último vídeo. Agora vamos falar sobre o Luciano Vieto, porque eu recebi muita, mas muita mensagem no meu Instagram me perguntando sobre essa situação. Eu vejo muita gente, né, que às vezes acaba não caindo em fake news, mas as notícias às vezes elas tomam um rumo que você não consegue mais ver de onde que ela veio, então você acha que é verdade e tudo mais. E sobre o Luciano Vieto eu quero esclarecer de uma vez por todas, assim como eu fiz com o Eric Lamela. O Jonas Stelman, né, um jornalista lá do Rio de Janeiro, da Gol TV, que vem fazendo uma cobertura muito boa sobre o Bahia, vem comentando também. Obviamente eu respeito a informação e a apuração dele, mas eu venho trazer para vocês, assim, o que eu consegui, de pouco apurar, é de que o Bahia não vê, como ele falou, né, que o Bahia vê no Vieto uma possibilidade de fazer uma proposta e tudo mais. Pelo que eu consegui apurar até com outros jornalistas que cobrem o futebol argentino, né, o Vieto é argentino, e eles me falaram que a prioridade dele não é voltar, nem sequer pensar em voltar ao futebol sul-americano nesse momento.
Para quem não sabe, o Luciano Vieto, que já atuou no Al Hilal, né, time do Neymar de hoje em dia, ele está na segunda divisão, se eu não me engano, da Arábia Saudita, ou é de algum país lá do Oriente Médio, mas é a segunda divisão. Ele escolheu isso, né, por questões financeiras, e o contrato dele está se encerrando. Ele tem a possibilidade de continuar nessa equipe ou de continuar no Oriente Médio, e muitas equipes, por conta disso, estão observando o jogador para ver ou até para fazer uma sondagem. O Bahia nunca se interessou pelo Luciano Vieto, não passa pela ideia do Bahia trazer um jogador como o Luciano Vieto nesse momento, que economicamente é caro. Não quer dizer que o jogador está livre no mercado, que ele não tem custo. Ele tem muito custo sim, questão de salário, questão de luva, bônus de transferência, tudo isso que se paga ao jogador, que se paga aos empresários, que acaba muitas das vezes tendo um custo maior até do que você for fazer uma contratação, onde você vai fazer um investimento de 1, 2, 3 milhões de reais, como foi no caso do Marcos Vitor, zagueiro, que veio do Ceará. Então é isso, meu povo. O Bahia não enxerga no Luciano Vieto, pelo que eu consegui apurar, uma possibilidade de fazer uma proposta, ou não pensa mais ou menos nesse sentido em trazer o jogador. O próprio Rogério Ceni já disse que não iria fazer investimentos, e quando ele fala investimentos, não é somente investimentos de verba de transferência, é investimentos altos, porque, por exemplo, um jogador como o Everton Ribeiro, que veio sem custo, mas tem um alto salário, né? Um salário que chega a ultrapassar R$1 milhão. Então, é mais ou menos nesse sentido. O Bahia não pensa em fazer muitas contratações nessa janela de julho, tudo isso já está sendo discutido e tudo isso vocês já sabem. A ideia do Bahia é trazer oportunidades de mercado, jogadores como o Flávio, assim, que vão agregar demais dentro do grupo, mas o Bahia não pensa em fazer 2, 3, 4, 5, 6 contratações nessa janela de julho, como o Cruzeiro, por exemplo, que está aí desesperado no mercado, tentando trazer todo mundo para reforçar a equipe. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Respeito à apuração do Jonas, máximo respeito por ele, é um profissional exemplar, que está fazendo um bom trabalho, mas eu trouxe a minha apuração para vocês. O meu complemento vai nessa história e nessa situação. Mas o Vieto não passa nos planos do Bahia, pelo menos não no que eu consegui apurar. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também, é muito importante para ajudar o canal e meu trabalho aqui. Comenta aqui embaixo o que a gente conversou sobre o Rogério Ceni, sobre janela de transferências. Eu quero ver a opinião de vocês a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu e até amanhã.